Seguinte, nós temos algum penzete por aqui, guys? Nós temos algum penzete? Por quê? Eu sei que todo mundo que tá aqui tá na sala de espera para ver o anime. Então todo o chat está extremamente inflamado aqui. Porém, entretanto, todavia, surgiu uma discussão no Twitter hoje mais cedo sobre o Carioca e Dizames, quem é o melhor jungle. Uma pessoa muito respeitada falou que é o Dizames e daí gerou uma discussão muito boa, tudo mais. E eu quero ler a thread aqui para todos vocês, beleza? Vamos acompanhar aqui. Kiki, deixa aí o salve para o Eutobas. Esse chatbox aqui, ele é improvisado, mas ele é feito com muito amor. Pois é, Dizames. Calma, vocês vão entender. Peter Dan, eu sempre gosto de contextualizar para o Eutobas, porque tem muita gente que no gravado, né, quando vai para o Eutobas, não sabe quem é Peter Dan. Mas ele foi um dos coaches responsáveis por fazer aquela INTZ de tempos atrás ganhar tantos títulos consecutivos, né? E o Peter Dan sempre vem fazendo post sobre a LTA Sul. Eu acho que ele tá free agent, ou mano, não sei se ele tá trabalhando ativamente agora. Então ele tá sempre comentando sobre a LTA Sul, comentou sobre a Red Canids, vários times ele comenta. E agora ele comentou sobre Loud e VKS. Vamos ver aí, ó. Saí essa noite, então acabei de voltar e tive a chance de dar uma olhada na série de VKS contra Loud. O fato da VKS estar disposta a assumir e realizar uma tarefa tão grande de execução em um jogo decisivo da série é muito impressionante. Ele desenvolve. A Loud é um time que ainda mostra lampejos de brilhantismo, mas comete muitos erros no mapa no meio do jogo. Possivelmente esses lampejos aqui, ele tá falando sobre o team, né? Estou curioso para ver onde eles terminam depois dos playoffs e se conseguem entrar no top 3. No fim das contas, essa é apenas uma série para classificação e não importa tanto assim. Ambas as equipes precisam vencer PEN e Fúria para irem para o MSI de qualquer maneira. Mas foi definitivamente interessante. As pessoas geralmente pensam que existem apenas 3 times bons na LTA Sul, mas a Loud definitivamente pode tirar jogos deles quando eles têm um bom desempenho. Isso daqui é bem mais ou menos aquilo que eu comentei com todos vocês sobre a Loud, tanto no chat da ilha quanto aqui, né? Tipo, a Loud, embora eles estejam muito mal, ainda assim é Loud, ainda assim é o team, tá ligado? Dá um zoom aqui, pronto. Ainda assim é o team, ainda assim tem o root, entendeu? Então não tem como desrespeitar os caras, né? E daí, o VKS Hatak, inclusive eu não sigo ele, follow, esse cara é pica, viu? Ele sempre vem até o meu privado falar, por exemplo, o que ele tá achando da live do Ilha, quando estamos falando muita água, menos água, quando tá falando muita merda, pouca merda. Ele é um bom termômetro, eu amo esse cara. Mas enfim, ele comentou, ó. Dizames é tão bom quanto Carioca e Tatu, como você os classificaria entre os 3 melhores. Ou seja, o Hatak, sendo Vivo Cage, nem teve a coragem de falar que o Dizames é top 1. Nem o cara que é fã do time. Mas o Peter Dan afirmou. E repara bem, mano, penzete é tipo ninho de marimbondo, vespeiro, abelha, essas coisas. Quando você mexe ali naquele núcleo, mexeu em todo mundo, é efeito dominó. Tipo, olha todos os outros posts deles. 40 mil impressões, 35, 20, 12 aqui o Hatak, 129,600,6, né? O que ele fala que Dizames é, na minha opinião, o melhor caçador da LTA Sul. Ele foi o melhor caçador na última divisão, quando a VKS também ficou em 7º e 8º lugar. Tatu e Carioca melhoraram bastante nessa divisão. Então acho que podemos dizer que há um top 3 claro na primavera. Cada caçador tem pontos fortes e fracos, mas eu, pessoalmente, dou a Dizames a nota mais alta. Falou o Peter Dan. O que acontece? Pra mim, é uma coisa esquisita ler isso. Embora eu ache que nós, do Ilha das Lendas, não reconhecemos o verdadeiro potencial dessa Cade e enxergamos neles as verdadeiras jogadas e brilhantismo que eles possuem inato neles,
eu não acho ainda que Dizami seja top 1. Sem ver os argumentos dele, porque ele vai dar argumentos aqui. Por quê? Carioca, para mim, ele tem uma função em que ele é muito mais limitado. Carioca, ele é muito mais preso no jogo dele, um pouquinho pelo time. Mas essa limitação não é que ela seja ruim. O Carioca, ele não é um jungler, por exemplo, que ele vai sempre picar campeões como Viego, Lilia, Zyra, Brand, por aí vai. Embora Carioca seja muito bom mecanicamente, instintivamente com esses personagens, e ele tenha mega potencial de desempenhar isso em grandíssimo nível, ele sempre acaba indo para, tipo, uns personagens ali para ajudar o time. Embora, por exemplo, ele tenha mostrado uma ótima Naafiri, como vocês mesmo pontuaram. Mas ele e o time roda muito melhor com ele de Maokai, com ele de Sejuani, por aí vai, saca? Até mesmo pelo papel que ele tem dentro do time. E daí, o Penzete perguntou: se ele é o melhor da LTA Sul, por que nunca consegue ganhar do Carioca? Peter Dan. Se Carioca é um caçador tão bom, como ele perde tantas vezes para o Croc? Acho que Pen teve sorte que Croc se aposentou. Carioca foi melhor que Croc por anos, e Croc foi frequentemente o principal motivo de Loud ter dificuldades em nível internacional. Seus companheiros de equipe o faziam parecer bom. Isso é essencialmente o que você está dizendo sobre Carioca versus Dizames. Ele deu uma cutucada no Penzete ali. Mas, tipo assim, é porque esse argumento, ele é um argumento, tipo assim, sabe o cavalo que ele coloca aquela parada no olho dele e ele só olha pra cá? Assim, ó, o cavalo ele fica assim, 24/7, só olha para frente. E daí, esse foi um argumento que o cavalo usaria. Aonde, tipo assim, ele só vê o resultado final e ponto, foda-se. Só que você precisa analisar. Embora o Dizames perca várias vezes contra a PEN, e tá aí umas 5 MD3, 4 MD5, sei lá quantas MD, foda-se, perdendo contra a PEN, o Dizames ainda pode ser melhor do que o Carioca, mesmo o Dizames perdendo contra a PEN. Então, esse argumento, ele é fraco, entendeu? Até porque, por exemplo, no papel e na teoria e na execução, o Dizames, os outros 4 jogadores dele são piores que os outros 4 jogadores da PEN, né? Mas, enfim. O Guerreiro comentou mais aqui, ó. Pera. O Carioca perdia pro Croc porque o mesmo sabia exatamente a lane que ele deveria neutralizar para o time dele não ser derrotado. Coisa que não funcionava no Internacional porque os caras não erram. Carioca sempre foi mais completo e inteligente, mas o Croc sabia o que fazer para ganhar. Desculpa, Nananina não. Nananina não. O Croc era um jogador extremamente inteligente. Por que eu falo isso? Só do Croc conseguir fazer aquela Loud funcionar, o que o Shine e nenhum outro jungler tem feito, já prova que ele é muito inteligente. O fato dele... É porque o jogo do Croc, ele era um jogo um pouco desleixado, um jogo um pouco, tipo assim, por ser muito caótico, era um jogo desleixado, a impressão que dava, tá ligado? Só que não. Por que o jogo do Croc era desleixado, era caótico? Porque era a forma que melhor atendia robô, team e o root, consequentemente. Entendeu? Então, assim, o Croc, ele ia top, às vezes ele fazia merda e morria mesmo. Só que ele precisava ir top e fazer alguma coisa para o robô. Entendeu? Mas, enfim, aí ele respondeu. Então, quem era o melhor caçador? Carioca? Só porque você está jogando um estilo mais adequado para se dar bem no Brasil, não vai te ajudar em nada quando for jogar no exterior e tiver um Spirit ou Canyon lutando 1 contra 1. Isso é verdade. Muitas equipes do nosso Brasil, principalmente a Loud, jogam em estilo de jogo que só funcionaria e funciona no Brasil. Vamos supor que a Loud, ela é campeã com esse estilo de jogo atual, que é o mesmo de antes, né? Eles não vão ir bem lá fora. Eles vão passar a mesma vergonha que eles estão passando. Que eles passaram anteriormente. Entendeu? Isso é um fato. Isso é um fato. Por quê? Porque é um estilo de jogo que ele é ultrapassado, que ele é fraco, que pode dar certo aqui com os nossos jogadores.
com os outros brasileiros. Mas quando pega de fato um Canyon, um Spirit, qualquer outro jungler, mano, tier 1 do NA/EU, vai passar vergonha, entendeu? Assim, não vou nem citar a Liga Asiática, né? O melhor é o que vence. Discordo 100%. Discordo 100%. O melhor não é o que vence. Só que no nosso Brasil, a ideia ela é linda. A execução ela é horrível. O negócio da Liberty, por exemplo, de tempos atrás, era justamente eles não irem nessa mentalidade de o melhor é o que vence, então vamos fazer o que for necessário para vencer aqui. A Liberty queria fazer o necessário para vencer aqui lá fora e o que é melhor em todas as regiões e o que é o certo, vamos assim dizer. O melhor é o que perde, então? Explica aí. Claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Quem vence é o pior? KKKKKKKK. Não, guys. Pelo amor de Deus. O que a gente precisa entender, não inflamem o chat e vamos usar a cabecinha aqui para pensar agora, pelo amor de Deus, ok? Embora a Loud tenha sido campeã 4 vezes, por que que eles mantiveram o padrão de passar vergonha internacionalmente nas 4 vezes? E uma pior do que a outra. Porque o estilo de jogo deles não era propício para o League of Legends. Era propício para ganhar na nossa região. Entendeu? Por quê? Porque eles estavam contra a PEN. A PEN estava chumbada nessa época. Não chumbada, né? Mas a Loud era infinitamente melhor. Ganhavam contra a PEN, passavam vergonha lá fora. Então, o que a gente precisa se atentar é nisso. O que muitos times fazem, sendo super honesto e transparente para vocês, é o quê? Galera, qual é o estilo de jogo para vencer lá fora? É o estilo de jogo de letra A. Mas qual o estilo de jogo para vencer dentro do Brasil? É o da letra D. Então vamos no D. Porque para irmos para lá, para fora, precisamos vencer aqui. Então eu quero vencer aqui, mesmo a gente passando vergonha lá fora. Essa é a verdade nua e crua que vocês precisam entender que acontece nos bastidores dos nossos times. Entendeu? Os nossos jogadores, muitas das vezes, em alguns projetos, não são todos, eles são limitados. Por quê? Para que eu vou ensinar, por exemplo? Vamos supor, eu vou botar uma analogia. O que é mais fácil? Eu ensinar um cachorro a deitar e rolar e dar a patinha, ou eu ensinar um cachorro a dirigir, a pilotar um avião? Então, sabendo disso, os nossos treinadores e a nossa região preferem ensinar os players brasileiros determinadas coisas que vai ser de grande facilidade. Entendeu? Sigamos. O melhor é o que vence. De que adianta, na teoria, você ter um estilo de jogo melhor para jogar no internacional se você não consegue ganhar de um cara pior que você? É verdade o que ele disse. Mas o caminho correto nessa vida, o caminho certo, ele vai ser árduo, ele vai ter pedras. E essa pedra não é para você fumar, cheirar, enfiar no rabo, não. Essa pedra é para você pular. Por isso que nessa vida nada é fácil. Nessa vida o certo é árduo, entendeu? É difícil. O honesto, o pica, a adaptabilidade é difícil, entendeu? No fim, só serve para a narrativa de se fosse tal jogador teria sido diferente. Se perdeu, então não é o melhor. Leviatã venceu a PEN na divisão de inverno. Primeiro split, né? Scary, o pior jogador da Leviatã no inverno, deve ser melhor do que o Carioca. Vamos lá, cara, use o bom senso. Tá vendo o que o Peter falou? Não, guys, o que acontece? Eu tô falando essas coisas aqui e explicando para vocês, não num tom de crítica para o PNG Tom, tá? Um beijo para ele. Eu tô dizendo isso para elucidar a cabecinha de todos vocês, para vocês entenderem e depois vocês escolhem para qual lado vocês querem ir, entendeu? Ah, eu quero ser extremo mesmo, foda-se, quero ir para isso. Beleza. Mas eu estou aqui fazendo o meu papel de trazer para vocês um lado melhor dessa circunstância, saca? Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Ó.
Ah, espera. Eu posso ir ainda melhor. Se Carioca é um dos melhores junglers do Brasil, por que a PEN só ganhou o CBLOL por tantos anos? Mano, o foda de... Eu nunca vi o Peter sendo sarcástico e, mano, meio doido assim, tá ligado? O foda é de pessoas discutirem com brasileiros é que eles precisam ter alguma coisa em mente que, tipo, não se perca, tá ligado? Não inflama. Ele não odeia a PEN, ele não é Laudete, guys. Esse cara é um dos caras mais sensatos em que eu já conheci em termos de esporte, entendeu? Tudo que ele dá de opinião não tem viés. Não é, tipo, pensando na PEN ou like ou alguma coisa assim, tá ligado? Só que eu acho que a cabeça dele ficou inflamada por responder tantas pessoas indo contra um raciocínio lógico que ele estava trazendo, entendeu? À espera, eu posso ir ainda mais eu posso ir ainda melhor. Se Carioca é um dos melhores junglers do Brasil, porque a PEN só ganhou o CBLOL por tantos anos. Acho que Croc e a Aegis foram infinitamente melhores porque seus times venceram. Nota, eu sempre disse que Carioca era um dos top 1, top 2 melhores caçadores do Brasil, mesmo quando a PEN perdeu. Peraí. Vocês disseram para eu ver os tweets atualizados dele, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, mas aí é muita coisa, meu cousins. Ó, ele tá aposentado, ele falou aqui. Olha aí. Ó, resumindo pra quem tá com preguiça de ler, vamos criar polêmica com o nome do time que está ganhando de geral no split. Cara, uma coisa que Penzete tem tudo é que ele tem muito perdão, é que Penzete acha que tudo é sobre ele, é para fuder a PEN, é pra, mano, não sei o que. Guys, a PEN é um dos times mais tradicionais, dos mais fodas, e ninguém tira isso de todos vocês, tá ligado? Mas entenda uma coisa, esse papo de eguinho, um rei nunca precisa falar que é rei para as pessoas entenderem que ele é rei. Ponto. Tá ligado? O Guerreiro pediu para eu ver o primeiro tweet, que é bom. Então vamos ler essa thread e daí ficamos por aqui. Eu gosto muito das suas análises, mas tu falar que o Dizames foi o melhor do último split é pra dar gargalhada. Você só pode falar que ele é um ótimo jogador e até mesmo seu preferido, mas falar que ele foi o melhor do último split eu acho exagerado. Dito isso, opinião, cada um tem a sua. Eu concordo também isso daqui, tá ligado? Mano, não, eu acho lunático ele falar que o Dizames, que ele jogou 2 jogos, tenha sido o melhor, tá ligado? O primeiro... Como assim o primeiro, guys? Esse daqui? Esse daqui é isso? Eu não tô entendendo. O primeiro da thread. Cara... Ah, esse daqui. Ah, é verdade. Acabou que eu nem li o primeiro. É verdade. Obrigado, meus cousins. Eu comecei pelo segundo. Eu comecei pelo Eza Carry, mano. Olha aí. Passei muito tempo essa noite respondendo a algumas pessoas que estão muito irritadas porque avalio Dizames maior do que Carioca nessa divisão. Na verdade, não, perdão. Eu comecei pelo primeiro mesmo. É porque aquele lá era o primeiro tweet de 7 horas atrás. Agora é o tweet atualizado de 2 horas atrás que ele postou falando do porquê resumidamente. Vamos ver. Apenas alguns comentários. Acho que os 3 melhores caçadores da selva brasileira, Tatu, Carioca e Dizames, estão muito próximos no momento. E é aceitável gostar de qualquer um deles. Eu prefiro Dizames porque acho que ele é crucial para o jogo de time em que ele joga. Mas não acho que ele seja irracional. Mas não acho que seja irracional gostar de qualquer um deles. 100% certo aqui. Nenhum erro. Nenhum erro, nada. Tenho defendido o Carioca há anos, inclusive em splits em que muitos fãs da PEN queriam expulsá-lo. Não acho que ele seja um jogador ruim. E acho que, em alguns momentos nos últimos anos, ele tem sido claramente o melhor jungle do Brasil. Mesmo quando a PEN não estava ganhando.
Ouvir as pessoas me dizerem que eu tenho um viés anti-carioca é loucura. 100% também. Não errou em absolutamente nada. Dito isso, em PEN, o trabalho dele é estabilizar o jogo no início e criar lutas em equipe no final. Resume bem o carioca, tá? Não errou também para mim até aqui. Claro que colocado isso numa frase assim é um pouco extremo, tá ligado? O carioca tem uma função um pouco melhor do que isso e em alguns jogos ele vai fazer a mais do que isso. Mas eu acho que a média, caso pegue todos os jogos dele, concordo. Para mim, isso é menos impressionante do que o que os outros caçadores estão fazendo. Ainda assim, é impressionante. Ele luta em equipe incrivelmente bem, mas eu prefiro a jogabilidade dos outros. PEN joga muito menos eficazmente com carregadores do que com opções de linha de frente na selva. Isso é um pouco meta, mas também depende da jogabilidade e das prioridades. Não acho que eles devam mudar o que claramente está funcionando para eles. Se você discordar, tudo bem. Pediram a minha opinião, eu dei. Isso não quer dizer que você não possa discordar. Além disso, só porque um analista aposentado diz algo, não quer dizer que você deva usar essa afirmação para ganhar uma discussão com outra pessoa. É um ponto de vista. Use-o para formar sua própria opinião. Aqui. Algumas pessoas também parecem achar que minha opinião sobre o Dizami ser um dos melhores junglers no split foi meio picante. Eu meio que resumi meus pensamentos aqui, mas basicamente acho que o nível da jungle na última divisão foi meio baixo. E foi entre Dizames e José Deodo. Dizames teve um primeiro jogo terrível na temporada, mas depois disso foi muito bom. Ele carregou com força as 2 vitórias da VKS e quase carregou com força a outra partida de Pantheon, jogo 3 contra a Leve. Como treinador, cara, pera. Esse jogo e esse campeonato que ele está falando é o primeiro split desse ano em que a Cade, me refresquem a memória, jogou 2 séries e perdeu e foi embora, certo? Ou eu tô maluco? Tipo, com todo respeito à opinião dele como analista, mas aqui ele tá sendo lunático. Eu acho que nem os loucos mais loucos falaria que o Dizames teve o melhor ou um dos melhores splits, uma das melhores performances nesse split. Não faz sentido, tá ligado? Até mesmo pela quantidade de jogos que ele tinha, que ele teve, né? Não faz sentido, tá ligado? Mas eu concordo que, dadas as circunstâncias, o que eu sempre dei ênfase sobre o Dizames é que as pessoas estavam afundando ele, o time estava horroroso e ele era o melhor. Mas falar que ele teve uma das melhores performances, eu não concordo. Como treinador, sinto que geralmente perdoo mais o desempenho das pessoas depois de uma longa pausa. Leva tempo para se readaptar ao cenário e ele estava jogando com 4 jogadores novos. Então, geralmente ignoro a primeira partida dele. Mas se outras pessoas quiserem usar isso contra ele, eu entendo. Mas aí talvez seja pedir demais já também, né? Tipo assim, ler de novo... Cara, eu entendi perfeitamente. Mas você quer, Dog? Como treinador, sinto que geralmente perdoo mais o desempenho das pessoas depois de uma longa pausa. Leva tempo para se readaptar ao cenário e ele estava jogando com 4 jogadores novos. Então, geralmente ignora a primeira partida dele. Tipo... Eu entendo isso, mas aí... Deixa eu ver como eu vou me expressar falando isso, né? Da melhor forma possível para que entre na cabeça de todos vocês. Não leve em consideração o primeiro jogo dele, a primeira série dele, mas leve em consideração a segunda e última série dele, a ponto dele ter uma das melhores performances. Tipo, não sei, tá ligado? Não me parece certo. Olhando assim, não me parece certo, tá ligado? É como se, tipo, uma primeira partida teve 0 peso, porque, de fato, para ele, não tem tanto peso assim, já que eram 4 jogadores novos, mas depois de uma semana, na segunda série, teve um peso colossal, Thaís Carla, a ponto dele ter uma das melhores performances.
Tipo, não me aparenta fazer sentido isso, entendeu? Não gostei aqui. Ainda não acho. Para mim, hoje Carioca é melhor do que Desames. O ranking é Carioca, Desames, Tatu, tá? Esse é o ranking da Jungle para mim. Carioca desempenha uma função dentro dessa PEN que possivelmente o Desames não desempenharia ou não conseguiria fazer hoje. E eu acho que o papel do Desames nessa Cade, que ele tem de ser um pouco mais carry, né, mano, de ser um pouco mais egoísta, eu consigo enxergar facilmente o Carioca tendo, tá ligado? A única diferença é que as lanes da PEN precisam de um determinado Carioca. E o Carioca é esse Carioca a maior parte do tempo. Em alguns momentos, quando o draft ali, ele afunila para uma Lilia, para uma Naafiri, ele ainda consegue desempenhar. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui em questão de Champion Pool. Majoritariamente, nós vamos ver que o Carioca vai escolher piques de ferramentas dele habilitar o time dele. O que eu quero dizer? Maokai, Sejuani, Xin-Zhao, mais o que? Vai. Esse é o Carioca comum que a Pain Game precisa dele. Controla aí o early game, traqueia o jungle inimigo e depois você vai engajar para a gente. É isso. Olha só, como vocês podem ver, Sejuani vai, mas é muito bom e tem aqui 2 vitórias de Naafiri, tá ligado? Sejuani, Xin-Zhao, Skarner vai, Ivern, Skarner vai, Lilia, Maokai, Ivern, Zyra, Brand. Então, assim, percebem esse ponto comum, esse padrão no Carioca? Só que existe uma grande diferença em a pessoa só conseguir desempenhar com isso ou isso é o que a pessoa precisa fazer dentro do time dela. Agora, o que o Desames desempenha dentro dessa cage, eu também consigo enxergar o Carioca desempenhando. Consigo enxergar o Carioca, eu acho que de Nidalee não. De Nidalee não. Hoje, o Carioca picando Nida, eu não tenho segurança que ele carregaria, tá ligado? Porque Nida requer muito do time, entendeu? Embora ele deva ter a Nida individualmente, eu não acredito que ele vá conseguir desempenhar em time, tá ligado? Mas aqui o Desames, ó, Pantheon 9/1/3, Liliazinha aqui, o Kong, tá ligado? Mas você vê que o meta pede esses piques aqui, tá ligado? Entenderam, guys, o que eu quis dizer? Ou não? Tem alguma dúvida? Mas o Carioca em jogos internacionais não teve desempenho bom. É isso que o Peter Dan está falando? E quantos desempenhos bons... Não, e quais desempenhos bons o Dizame teve? Nossa, foi tanto S que eu até buguei. E quantos desempenhos bons e internacionais o Dizames teve? Foram S para todas as palavras, cara. Não. Eu concordo com o Peter em muitas coisas, mas algumas coisas eu discordo, entendeu? Eu não acredito que Dizame seja melhor do que Carioca hoje. Para mim, Carioca é melhor. É um jungler muito mais completo, entendeu? É isso.